Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei muito feliz, muito animada, muito agradecida a Deus por tudo e hoje eu vim fazer um devocional com vocês. Um devocional barra testemunho, né? Que hoje eu vou contar uma história minha pra vocês. Agora são 6h45 da manhã, o dia já amanheceu, muito lindo, né? Porém aqui tá até um pouco frio. Por isso que eu tô com esse casaco. E eu tava lá no Instagram, né? Pra quem não me segue, é Janaína_Show21, me segue lá. Eu tava fazendo um Reels, acho que é Reels ou é Reels, sei lá, não sei. E esse vídeo vai ser postado no domingo, bom, creio eu. Que é o dia que eu não posto o vídeo normal do canal. O meu canal não é disso, né? Não é de falar de Bíblia, não é de ler Bíblia, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês gostem. Meu canal é mais relacionado a conteúdos de dona de casa. Mas pra quem não sabe, sim, eu tava fazendo esse Reels, né? Que é tipo um mini louvorzinho que aí vai passando as fotos da gente. E aí eu lembrei muito da minha história, né? Da minha história, assim, de como eu comecei a ser professora, né? Da EBD infantil lá da igreja. E hoje em dia, graças a Deus, eu vejo que realmente a mão de Deus, Deus tem sustentado, porque apesar de ser uma igreja muito pequena, eu sei que foi Deus que me escolheu, eu tenho essa certeza dentro de mim, que se não fosse Deus, com certeza eu já teria desistido. Já tem uns 2 anos e pouco que eu dou aula, e eu já teria desistido, porque era uma coisa que não tinha lá na igreja, era escola bíblica para as crianças, só tinha para os adultos. E era uma coisa assim que nunca tinha esse impulso de começar, porque a igreja é muito pequena, tá? A igreja que eu congrego, em questão de membros, é muito pequena. E aí tem poucas crianças, mas eu vou já contar isso detalhado pra vocês. E aí o louvor era assim, não tinha aparência, mas Deus escolheu. Não tinha anel no dedo, mas Deus escolheu. Aí eu tava fazendo isso, eu lembrei muito bem do que aconteceu comigo. Realmente, gente, quando Deus escolhe alguém, Ele não olha a aparência, ele trata de capacitar a gente, né? E eu lembrei também da história de Davi, né? Que aqui em 1 Samuel, eu tô até com a minha bibliazinha, 1 Samuel 16, 7, né? Aqui conta a história de Davi, né? Quando Davi era para ser ungido rei, né? Ele era filho de Jessé, e Jessé tinha vários outros filhos também. Então, quando Samuel foi para ungir, Deus falou para ele assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem o rejeitado. E o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Gente, chegou me arrepio. Deus, Ele não olha pra gente como outro ser humano vê. Ele olha lá dentro da gente. Ele é o único que conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece cada pensamento que a gente pensa durante o dia. Então, quando Samuel foi lá pra ungir Davi, o pai trouxe logo o mais bonito. É esse aqui, aquele mais forte, aquele que tinha aquela aparência, sabe, de porte mesmo, de rei e tudo. E Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E aí ele foi trazendo os filhos, alguns já guerreavam, né, acredito eu. E aí ele foi trazendo, até chegar o último, né, o último era Davi, que era um pastor de ovelhas, né, e trabalhava mais no campo. Não tinha aparência assim de... aparência musculosa, vamos supor, não tinha aparência musculosa, não tinha aquele porte todo, era de pequena estatura. E Deus foi quem escolheu ele. Então Samuel, quando chegou Davi, aí Samuel falou, pronto, agora é esse. Esse é o escolhido de Deus, né? E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu acho assim, gente, que quando Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida, com relação a ministério de igreja ou alguma coisa, Ele trata de fazer com que tudo dê certo. O caminho, você fica se imaginando, mas como um dia eu vou chegar a ser uma missionária? Como um dia eu vou chegar a ser um pastor ou alguma coisa, ou outra coisa que você queira na vida? Você fica se imaginando como será o caminho, né, para isso acontecer. Sendo que a gente não precisa se preocupar com isso, é só a gente descansar, orar em Deus e fazer a única coisa que eu fiz foi o que está na Bíblia, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Então foi isso que eu fiz, eu coloquei isso no meu coração em dar prioridade à obra de Deus e Deus se encarregaria de cuidar do resto para mim. Eu nunca soube qual era a minha vocação, assim, eu não me olhava, porque eu não sei louvar, eu não sei pregar muito bem, eu não sei fazer muitas coisas, né, mas para mim era muito importante, assim, essa questão de ajudar em algo na igreja, sabe? E aí, pra mim, até eu limpar a igreja, como eu já limpo, né, ajuda a limpar, já seria algo muito importante. Mas certo dia, lá na igreja começou, tem uma menina que ela era professora da EBD infantil, ela que começou com esse projeto lá na igreja, porque não tinha criança suficiente, ela começou a trazer crianças da rua, né, crianças que moram aqui no bairro, a filha dela, a sobrinha dela, e aí foi crescendo o Ministério Infantil. E ela que deu esse início, porque ela estudou pedagogia, lida muito bem com crianças, tem aquele jeito, sabe? Eu não tenho muito, mas Deus me capacitou. Hoje em dia, graças a Deus, as crianças gostam muito de mim. A gente faz brincadeiras, dinâmica, e as aulas se tornam muito legal, tanto para mim quanto para as crianças, né? E aí eu não sabia de nada, nem como lidar com criança, porque pra quem não sabe, eu não sou mãe ainda, não tenho filho, então nem tenho muito contato assim diretamente com criança. Mas aí Deus foi me capacitando aos poucos. E aí ela pediu o pastor, né? Não foi o pastor que me convocou para ser professora da EBD e nem comecei como professora. Ela me chamou para ajudar ela nos ensaios das crianças, só para estar olhando as crianças. Ela perguntou se eu podia ajudar ela. E aí eu fui lá, ajudei, né, continuei ajudando, até que surgiu a oportunidade de, além de ensaiar as crianças, fazer coreografia e louvor, ter a EBD infantil, porque não tinha. E aí ela começou esse projeto de fazer a EBD infantil, e aí aí a gente separou duas turminhas. E aí ela me pediu para dar aula em uma, pediu autorização ao pastor e pediu autorização a ele para ele poder ser professora. E aí o pastor autorizou, né? Hoje em dia, assim, a menina não tá mais indo na igreja, na nossa igreja, deve estar indo em outra, mas ela era uma ótima professora também, cuidava das crianças com muito amor, com muito carinho, que é isso que é importante, né? Você cuidar das ovelhinhas de Deus, que eu acho que Deus fica muito feliz, Deus fica muito contente. E eu achava, gente, no começo, que eu não tinha dom para fazer nada. Eu falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então Deus que se encarregou de me colocar no caminho até eu chegar hoje como professora das crianças. Hoje em dia, graças a Deus, lá na igreja tem muitas turminhas e eu achei assim, às vezes a gente olha, mas não tem condições. Não tem condições porque na igreja tem 2 crianças, sabe? 2, 3 crianças são bem pouquinho. O resto que tem às vezes é bebê, é criança que não dá pra dar aula ainda, sabe? E aí você fica pensando, meu Deus, mas não tem condições. Mas aí é Deus quem capacita, é Deus quem dá a condição, sabe? E aí Deus tratou de sustentar esse ministério infantil. Deus tratou de sustentar essas aulas. E aí, gente, várias crianças da rua estão sendo alcançadas e uma vai chamando a outra. E até hoje, gente, até hoje tem criança indo lá. Tipo, não é muitas crianças, é tipo 8, 10 crianças, mas sempre tem. Não foi aquela coisa que eu cheguei lá um dia e não teve. Sempre tem criança para me dar aula e eu fico muito feliz, porque eu sei realmente que é a mão de Deus, sabe? Alcançando as crianças da rua, não só a da igreja, mas também da rua, porque a igreja são muito pouquinho. E aí Deus trata de tudo, gente, e é muito incrível isso. E Deus não olha a nossa aparência, né? Que se eu fosse olhar, até eu mesmo olhando para dentro de mim, eu pensaria que não daria para me fazer nada, né? Porque não foi pastor que me escolheu, não foi... Eu acredito que foi realmente a mão de Deus que me escolheu para ser professora, porque hoje em dia dá tudo certo. Eu consigo fazer as dinâmicas, eu consigo fazer tudo com tanta clareza, explicar. E no começo eu ficava meio travada, eu não conseguia falar direito, sabe, com as crianças, assim, não conseguia me expressar direito. Mas hoje em dia já tudo flui muito bem, já peguei aquele jeito, sabe? E Deus foi me capacitando e tem sustentado até hoje, porque eu sei que foi a mão de Deus, porque Deus tem tratado de sustentar, sabe? E é muito legal, gente. Um dia, acho que foi domingo passado, aconteceu de eu chegar na igreja, né? E aí deu 9, 10 e começou a EBD dos adultos, só chegou 2 crianças.
E aí eu falei, ai meu Deus, não chegou mais criança, vou dar aula só para 2 crianças. Porque assim, gente, é difícil você fazer dinâmica, você interagir com uma turma bem pequenininha, mas eu faço, gente, até com uma criança eu faço a aula, né? E aí eu fiquei triste, aí acho que Deus viu meu coração, né? Daqui a pouco chegou aquela turma de criança lá na igreja, mais 8 crianças, muita criança. E aí eu falei, meu Deus, eu fiquei tão feliz no meu coração, ai meu Deus, olha, eu pensando que não ia vir nenhuma criança, chegou esse tanto de criança. E Deus tem me ajudado a cada dia. E mais importante do que isso, Deus tem me honrado em outras áreas também. Não só lá na área, como é que se fala? Ministerial, mas também em outras áreas Deus tem me honrado e eu fico muito feliz mesmo. Porque às vezes a gente olha, eu não sei cantar, mas se você tem essa vontade, se você às vezes nem tem, mas você começou, você pede a ajuda de Deus, pede para Deus te capacitar, que Ele vai capacitar sim, pode ter certeza disso, tá? Se você tem interesse, se você tem vontade de fazer alguma coisa, faz com fé em Deus, ora a Deus e pede ajuda, porque é Deus quem nos ajuda, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno testemunho e graças a Deus eu sou muito feliz lá com as minhas crianças na igreja. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.